Fala aí galera, Bombeiro Civil Cruz do Movimento Coalizão. Vou estar deixando aqui algumas dicas para vocês, falando da nossa área de Bombeiro Civil e dicas de emprego, tá? Primeiro, muitas pessoas não sabem o que fazer para se tornar um bombeiro civil, tá? E outras pessoas, elas realmente não querem essa categoria por conta das dificuldades para trabalho, tá? Então, a primeira dica, galera, Você, como você se torna um bombeiro civil? Primeiro, são 10 aulas, são 80 horas de aula, tá? Então, geralmente você pega ali de 8 da manhã às 5 da tarde, e ali você vai fazer se eu não me engano, 80 horas, isso. E após isso, tem um prazo para que seja homologado, né? Ali você vai ter cursos você vai compreender tudo sobre fogo, sobre extintores, né? Sobre código ONU, que são aqueles códigos que tem no caminhão, nos caminhões, né, de riscos. Você vai aprender sobre a área, que existe bombeiro industrial, existe bombeiro de aeródromo, que ganha um pouquinho melhor, que tem. Você vai aprender sobre roupa de aproximação, você vai aprender sobre um monte de coisas, sobre fogo, sobre resgate, sobre uma série de coisas. E também primeiros socorros, né? Vítimas traumáticas, vítimas clínicas. É um curso que vai realmente agregar para a sua vida, para a vida dos seus filhos. É um curso que vale a pena, sim, tá? Eu sempre digo, faça por amor, não faça só pela questão do trabalho. Porque eu fiz por amor, apesar de trabalhar, de querer trabalhar na área. Uma profissão que não é para qualquer pessoa. Você tem que ter um certo zelo, você tem que ter uma certa responsabilidade para você ser um bombeiro civil. Até porque algumas coisas você pode responder criminalmente. Você não pode ser uma pessoa omissa, você não pode ser uma pessoa relaxada. Eu sempre levo como dilema na minha vida. O preço do cuidado é a eterna vigilância. Se você for um cara que está sempre observando as coisas, que faz as suas rondas, que você realmente é um profissional de verdade, não é um preguiçoso, porque tem muito preguiçoso, tá? Tem muita gente aí em grupos de WhatsApp que se gaba de ser profissional, mas todo mundo sabe que são preguiçosos. São pessoas mau caráter, pessoas que prejudicam as outras. É por isso que em questões de sindicato, que eu faço parte do movimento Coalizão, né? Agora estamos tendo uma guerra entre o sindicato, a diretoria e o antigo presidente, que foi deposto, né? Nós tivemos lá na reunião, nós votamos para o afastamento até que se fosse investigado, mas todo mundo está sob investigação, tanto a diretoria como a presidência, tá? Então, nós nos posicionamos com verdade, tá? Com caráter, mas a gente encontra muita gente mau caráter, tá? A gente encontra pessoas que têm até medo, eu sempre falo isso, os bombeiros civis têm medo de lutar, por quê? Porque às vezes eu falei isso lá no sindicato, falei isso na cara de todos, falo isso nos grupos, as pessoas têm medo de lutar pela categoria e querem lutar, mas porque às vezes um cara que é da direção do sindicato trabalha na mesma empresa ou tem alguma influência, algum conhecido e pode prejudicar ele. Então, o cara que às vezes indicou o trabalho pro cara fala assim: "Cara, não se mete nisso não, que isso vai dar ruim para você, vão prejudicar você na sua empresa", tá? É isso que acontece. Por isso, aí é uma identificação do problema. Por isso que muita gente não até quer fazer parte, mas não peita ali, não conversa, não fala sobre a profissão, porque fica com medo, né, de ter uma opinião contrária e depois ser prejudicado. E isso de fato acontece. Já aconteceu com outras gestões, pode acontecer agora. Então, a nossa profissão, nós somos uma categoria que engloba o sindicato dos guardiões de piscina e dos maqueiros esportistas, né, e os bombeiros civis, são o mesmo sindicato. É uma profissão enorme, não se fala muito sobre os guardiões de piscina, até gostaria, sempre falo sobre isso, gostaria de falar muito sobre os guardiões de piscina para dar a voz a eles também, tá? É uma profissão que tem muitas dificuldades também, muitas coisas a serem melhoradas. E é só que é uma profissão, o bombeiro civil é uma profissão boa. Agora você tem 156 horas que a lei agora fez se valer. Então, em algumas empresas você trabalha 12 por 36 e ganha mais duas folgas por mês. Algumas pagam em dinheiro e outras que não são fiscalizadas não pagam nada, tá? Não pagam nada, mas vão ser fiscalizados futuramente ou na justiça vão ter que pagar. Então, você que quer se tornar um bombeiro civil, você vai fazer esses cursos,
indica aí uma empresa boa. Eu fiz na Consult Fire, mas a Consult Fire parece que faliu, não existe mais. Eu indico a Fire Service e a Opus Seg, que são empresas, né? A Fire Service é no centro da cidade e a Opus Seg ali em Mesquita. São empresas que de fato eu já vi como é que é o CT, já fiz os testes lá, sei que são CTs com todo o aparato, com toda a segurança. Então, são as que eu indico que eu conheço. Eu preciso conhecer mais outras para poder dar mais referência a vocês. Então, então, essas são as indicações que eu faço. Após a formação, você pode ter uma dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. Nós temos o Movimento Coalizão, nós temos grupos de WhatsApp, onde a gente sempre está lançando vagas ali, entende? E aqui eu postei na tela para vocês uma empresa chamada BAP, né? Essa empresa já trabalhei nela, é uma empresa muito boa. Ela tem uma área onde está escrito aqui Trabalhe Conosco, tá? Inclusive eu quero fazer vídeos referente a esse tipo de oportunidade, né? Tem lá o site da InfoJobs, onde você pode se cadastrar, também chamam bastante, mesmo na parte gratuita. E tem algumas empresas sérias, administradoras de condomínios, né, na Barra, Zona Sul, né, que você consegue preencher o seu currículo. Cara, que site profissional incrível, que dá uma oportunidade, tá? Às vezes eles precisam do profissional. E existem bombeiros civis de condomínio, tá? Que não são ligados ao nosso sindicato. Ou seja, você vai trabalhar no condomínio, você é bombeiro civil, aí você vai trabalhar de porteiro, recepcionista, ou trabalhar na parte comum. Cara, às vezes a escala é 12/36, e você tá ali junto com a brigada dos bombeiros civis, e ali você às vezes está precisando de alguém. Você está mais próximo, tá? Às vezes precisa de um intermitente, é o cara que rende folga, é o cara que rende férias, o cara que está ali pau para